o restante, a turma completa, né? A turma de 4. Tá? Deixa eu só abrir a aula aqui para a gente retomar a discussão dos slides. Então, esse é o texto, né? Um dos textos que eu passei para vocês fazerem um fichamento, a síntese, né? Para vocês enviarem até semana que vem. E, gente, me lembra de na semana que vem, eu discuti as questões do trabalho intermediário com vocês? Discutiu. Ah, então tá bom. É com a turma de segunda que eu não discuti ainda. Então tá bom. Então se vocês tiverem dúvidas, né? Se algum colega tiver dúvida sobre as questões que vocês têm que fazer para entregar no dia 10 de janeiro, né, de 2022, aí é só me enviar e-mail ou mandar WhatsApp no grupo, tá bom? Porque eu respondo a dúvida de um, pode ser a dúvida de outros. Aí eu respondo para todo mundo, ok? E aí, quando a gente retomar, depois do recesso, eu vou discutir as questões do trabalho final, que vocês têm que entregar em fevereiro. Então, vamos passar aqui nos slides para a gente ver um pouquinho dos textos, né? A pesquisa implica na necessidade de interlocução entre áreas, né, considerando a urgência de um enfoque multidisciplinar, visando a diminuição da consequência negativa para o uso abusivo, que o uso abusivo promove, né, o uso dessas substâncias, pois além de complexo, o fenômeno em questão tem características biopsicossociais que existem em diferentes olhares. Então, esse texto aqui vai chamar muita atenção para que o consumo de substâncias, né, especialmente durante o turismo, durante o lazer, durante a viagem, né, não tenha só um olhar da saúde, um olhar médico, né, que é o olhar hegemônico, né, que para entender que muitos turistas assumem esse risco e dão conta de lidar com esse risco, né, que eles fazem uma diferenciação muito clara entre um comportamento de risco no período de férias, um período de ócio, um período de lazer e a rotina, e o cotidiano. Então as pessoas não misturam, né? Não levam uma coisa para outra, né? Então, e aí o desafio é tentar entender como que os turistas fazem isso, né? Como que eles conseguem separar o comportamento, né? O desejo e as ações de forma tão clara entre o período do trabalho, o período da produtividade, o período das obrigações e o período da viagem, o período do lazer, né? da experiência turística. Então é necessário ampliar, né? No Brasil, a produção hegemônica é a produção de saúde, né? Que entende que tem que erradicar o consumo dessas substâncias, né? Tem que proibir, erradicar, né? Só que a gente sabe que, do ponto de vista prático, isso é inviável, né? No carnaval, por exemplo, você vai fazer uma campanha para as pessoas não beberem, né? Tem que ser muito ingênuo para acreditar que você vai ter uma política de intolerância, uma política muito repressiva, vai funcionar no carnaval, né? Vocês acham que funciona? Não vai funcionar, né? Ou seja, você tem que encarar o problema como ele é, como um problema complexo, né? Por exemplo, estabelecimentos que venderam essas substâncias, né, legalizadas, como álcool, por exemplo, ou em Portugal, ou em outros países, né, que legalizaram, além do álcool, outros tipos de drogas, se você vende para adolescente, é crime, você tem que fechar o estabelecimento. Então, talvez as medidas repressivas sejam as mais eficientes, né? Se você pegar o estabelecimento, um vendedor ambulante, né, vendendo para um adolescente de 15, 16 anos, né, 17 anos, você fecha, você proíbe, você prende a pessoa, né? Talvez essas medidas muito repressivas, quando o público é um público que não é adulto, talvez elas sejam necessárias, né? Então vamos lá. Por se tratar de um fenômeno complexo, multifatorial, resultante de um modo de funcionamento da própria sociedade, né? Ou seja, no qual é verificado o uso de drogas, o uso de substâncias, né? Deve ser enfocado por diferentes campos de conhecimento. E, para além da efetivação do necessário diálogo entre as áreas, deve estar desvencilhado de possíveis preconceitos e ramos moralistas, né? Comumente vinculados
ao tema, né? Ou seja, principalmente através da mídia, de discursos religiosos, moralistas, né? Que coloca o consumo dessas substâncias como pecado, né? Então, por exemplo, nos países de religião muçulmana, de religião islâmica, né? O consumo de álcool é considerado um pecado, né? Então, a gente como né, vocês como turismólogos, né, dentro dessa abordagem das ciências sociais, deve fugir, deve se afastar dessa visão moralista sobre o tema. Né? Então, um ponto importante está nesse slide aqui, que é que a experiência do consumo de substância, ela sempre dá dentro de um grupo, né? O grupo é a forma de socialização, né? Então, você vai na universidade, você vai nos DA, você vai na Fafi, vai no IGC, né? Então, a forma de socialização do indivíduo que vai consumir essa substância, ela sempre é aprendida dentro do grupo. Então, essa coisa do grupo é fundamental, né? Então, por isso que é um fenômeno coletivo, né? É aquela história, ninguém bebe sozinho, né? Tem coisa mais deprimente do que beber sozinho, né? Porque as pessoas bebem porque elas querem interagir, porque elas querem relaxar, elas querem diminuir a ansiedade, diminuir o estresse, diminuir a insegurança, não é isso? Então, a interação do grupo, a interação entre pessoas, implica no uso dessa substância e o uso, ele é aprendido dentro desse grupo, né? Até onde você vai, até onde você que é bobo, que é cafona, que é infantil, você assumir determinados comportamentos quando você bebe álcool, por exemplo, né? Ou se você deve ser agressivo com mulheres, ou se isso é recriminado dentro do grupo, né? Às vezes um grupo de turistas entende que o álcool é um, um meio para o assédio, né? Um meio para você constranger, humilhar, né? Mulheres, né? Então, o grupo que vai ensinar, né? Que vai ensinar para os indivíduos como que eles devem se comportar consumindo aquela substância, né? Seja ela uma droga legal ou uma droga ilegal, né? Então, essa coisa do grupo é muito importante, né? As pessoas têm que passar por um processo de aprendizado, né? De acolhimento, né? As pessoas vão ensinar, vão dizer o que é feio, o que é mancado, o que é cringe, né? O que é constrangedor você fazer, né? O que é permitido, o que não é permitido, né? Então, essa coisa do grupo de referência é muito importante, né? O que é considerado uma música machista, uma música que incentiva o assédio, né? Então, por exemplo, no carnaval, as pessoas estavam discutindo, eu lembro, não sei se vocês acompanharam isso, foi antes da pandemia, né? Um século atrás, mais ou menos, 1900. Antes da pandemia, as pessoas estavam abolindo as músicas do Raul Seixas. Vocês lembram disso? Vocês chegaram Não. nos blocos de carnaval? Eu tenho amigos que participam de blocos, né? Eu não gosto de carnaval, não gosto de música de carnaval, sou muito chato. Mas eles estavam me contando, né, que algumas músicas do Raul Seixas, né, tipo aquela... Tem um cunho... as pessoas interpretavam de forma, né, que discrimina, que é intolerante, né, que é sexista. Então as pessoas estavam cortando o grupo, né, as pessoas estavam decidindo entre elas, né, retirar determinadas músicas, né, dos blocos, né, porque entendiam que essas músicas eram preconceituosas, eram sexistas, né, e são músicas conhecidas, são músicas... Eu lembro do Raul Seixas, né, aquela cobra, minha cobra que começou a aranha, eu lembro umas coisas assim, o Raul Seixas tem umas músicas meio besterol, né, meio... E aí, então, essa coisa do grupo é importante, porque o grupo se autorregula, né, o grupo define regras informais do que é permitido e o que não é permitido, né. O que mais, hein? Tem alguma música... Eu acho que é nesse sentido mesmo, no sentido de discriminar minorias, né? Que, que essas músicas eram vetadas nesses blocos de carnaval.
um ponto importante, estou passando o slide aqui, né, que é o uso de drogas, né, em momentos de lazer, né? Então, socialmente falando, o consumo de substâncias ele é tolerado, incentivado, né, nesses tempos, nesses espaços de lazer, né, de ócio, né, de tempo livre que as pessoas têm, né? Então, o turismo, né, a experiência do turista, a experiência da viagem, é um momento fortemente associado com o consumo de drogas, né, dessas substâncias, legais ou ilegais. Então, tem esse autor aqui que fala que o consumo de álcool, né, desse tipo de substância, é um lubrificante da sociabilidade popular, né? As bebidas mostrando que o uso delas faz parte das situações de lazer e recreação de diferentes camadas sociais. Então, a gente, do ponto de vista social, é legítimo, né? E incentivado o consumo de álcool, né? Porque você tem um rol amplo de substâncias, né? Então, algumas são consideradas, consumo é considerado desviante, outras é considerado incentivado, considerado normal, considerado absolutamente, né, banal e normal. É igual festa de aniversário. Vocês já foram em festa de aniversário de criança que não tinha álcool? Alguém aqui já foi? Então, eu vou, mas eu fico assim, pô, já é chato, né? Eu falo pro dono da festa, já é chato festa de criança, assim, eu só venho por obrigação mesmo, por consideração. Não tem uma cerveja para extrair, né? Então a gente exige, na verdade, que as pessoas nos ofereçam álcool, né? É incentivado, né? Estimulado. Pô, é coisa mais chata do que festa de menino, que é gritaria, confusão, menino correndo. Então é muito chato. Então, se tem álcool, se não tem álcool, eu vou por obrigação mesmo, só por consideração à pessoa, né? Ai, professor, é dois, viu? Nossa. É bonitinho no início, mas depois vira uma chatice danada, né? Muita criança junto, né? Sim. Criança é ótimo quando tá de longe. Quando você tá perto, chora, grita, briga, né? Aquela confusão, né? Dá para tolerar sorrindo só 5 minutos. Haja paciência, né? Então, o consumo, né, dessas substâncias ele é verificado em muitos grupos sociais, né? E de substâncias muito diferentes, né? Então, você tem aqui uma pesquisa, eu tirei esse gráfico aqui de um relatório da SENAID, que é a Secretaria Nacional Antidrogas, né? Tem esse grupo de pesquisa que chama CEBRIT, né? É um grupo de pesquisa internacional sobre drogas, eu acho uma coisa assim. E tem o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, né? Que é um dos membros do STF. O CNJ regula o trabalho judiciário no Brasil, né? Ele é composto por juízes do STF. Essa pesquisa mostra o consumo de 3 substâncias, né? Na população em geral, né? Que é essa pesquisa domiciliar. Depois entre estudantes no ensino fundamental e médio, né? Então, a droga mais acessível é a primeira, né? Mas depois na universidade, você vê que aumenta muito, né? Quando você tem um perfil da população jovem, né? E no ensino superior, aumenta muito o consumo. Aí você tem crianças em situação de rua, em situação de muita vulnerabilidade, né? Exposta a muita violência, aumenta muito. E você tem adolescentes com medidas socioeducativas, né? Também estão expostos a muita violência, uma situação muito limite, de muita vulnerabilidade, né? Então mostra como que você tem o consumo de drogas pode ser tanto ter um caráter banal, assim, profano, né? Pode ser ter um caráter relacionado a, é, a violência exposta, né? Que crianças estão em situação de rua, né? Que se expõem à violência, né? E adolescentes com medidas socioeducativas de internação, né? Então, vai desde o consumo entre estudantes da universidade, né? Até esse público que é o público mais vulnerável da sociedade, né? Criança e adolescente, associado com desvio, com crime, né? Então, é um problema muito sério, muito complexo, né? Não é trivial lidar com
a regulação e a prevenção, né, dessas substâncias, né, a prevenção de crimes associados a essas substâncias. Né? É complexo. Muito. Então, esses autores vão fazer uma análise do consumo dessas substâncias, né, ao longo da história, né? Então tem registros, né, de vários tipos de substâncias que são consumidas desde a pré-história, né, desde o período antes do alfabeto, né, antes da escrita. E aí o emprego, né, vai desde lúdico, né, com fins estritamente prazerosos, né, de busca de prazer, até um uso religioso, um uso místico, né. Então vai desde o uso recreativo até o uso místico. É aquela escala que eu apresentei para vocês, né, na segunda parte da aula. Vocês lembram? Sim. Então, o contexto sociocultural é fundamental, né? Por isso que essa crítica a esse monopólio, né, da abordagem médica, né, a hegemonia da abordagem médica, né? Então, você tem que ter uma abordagem cultural, né, sociológica, antropológica, né, para entender o significado que os turistas, né, que os sujeitos atribuem àquela experiência, né, atribuem a experiência do consumo de drogas lícitas ou ilícitas, dessas substâncias, né, no momento de lazer, no momento de férias, no momento de viagem, né, no turismo, né. Então é importante ouvir, inclusive porque a maior parte desses turistas tem um uso que é controlado, que é um risco controlado, né, que as pessoas voltam para a rotina, retomam as suas obrigações, retomam a sua produtividade, né, e depois nas férias voltam a consumir essa substância, depois voltam para a rotina. Então é importante entender como que os turistas, né, lidam com isso. Qual é o sentido que eles atribuem para essa experiência, né? E, gente, vocês podem trazer questões, viu? Dúvidas, né? Questões, perguntas que vocês querem fazer. A complexidade que envolve a questão do uso dessas substâncias, né, é ressaltado por esse autor, ao advertir que em muitas abordagens, em muitos estudos, muitas pesquisas sobre esse tema, sobre o consumo, né, o aspecto do prazer proporcionado pelo uso pela substância não é considerado, né, como se fosse um tabu falar que o consumo de álcool e outras substâncias, né, pelos indivíduos de forma consciente, de forma a pessoa assume o risco, né, não dá prazer para esse sujeito, né? Então é como se fosse um tabu falar que tem prazer, né? Então o aspecto do prazer proporcionado pelo uso dessas substâncias não é considerado, como se o prazer fosse um secundário, né? Fosse um tabu, como se fosse uma coisa, um pecado, né? Uma crítica a estudos, né? No entanto, há que se admitir que a desconsideração do prazer, né, dessa busca por hedonismo, né, não é restrita às questões do estudo sobre drogas. É tema intrínseco das discussões da sociologia que abordam o lazer ou o turismo.
que, por também estar relacionado a um tempo e espaço de manifestação do prazer, né, um tempo fora da produtividade, fora das obrigações, fora do cotidiano, fora da rotina, né, não recebe o mesmo tratamento de outros fenômenos que compõem a dinâmica social. Ou seja, o que esse autor está falando? Que a sociologia, as ciências sociais se interessam primordialmente por estudar as relações produtivas, né, as relações do trabalho, no estudo, na faculdade, na escola, né, as relações produtivistas da sociedade. E aí há pouquíssimo estudo sobre esses espaços, esses tempos de prazer, né? Que o indivíduo não está produzindo nada, que o indivíduo está buscando prazer, né? Prazer psicológico, prazer físico, prazer, né, espiritual, etc. Depende do sentido que ele atribui para aquela experiência. Os autores ressaltam que, apesar da importância social de alguns fenômenos, né, como o esporte, por exemplo, né, pode se estender também ao lazer e ao turismo, seus estudos foram desprezados como área de investigação da sociologia, né, e aí eles argumentam as possíveis causas disso. Né. A sociologia orientou-se para o campo restrito dos aspectos sérios e racionais da vida, né, que é o aspecto da produtividade, do controle, né, das obrigações. O que teve como efeito que o divertimento, o prazer, o jogo, as emoções, as tendências irracionais, né, o inconsciente do homem e da mulher, tivessem merecido escassa atenção no âmbito da teoria da investigação sociológica. Né? O mesmo critério pode ser empregado em estudos que busquem a compreensão do uso de drogas, né, quer em situações de lazer ou não, considerando principalmente que tal uso se dá em situações de convívio social, né, de interação social, também se devendo buscar compreender as da vida social. Essas substâncias nunca acontecem por um ermitão. Você sabe o que é um ermitão? O eremita é aquela pessoa que foge da sociedade, né? É aquela pessoa que se isola, né? Que vai morar lá na montanha, né? Lá em, como chama aquela cidade? Tem um túnel que vai lá em Machu Picchu, tem aquela São Tomé? São Tomé das Letras, lá tem um turismo, não sei se tem um turismo de drogas, né? Eu já vi alguns textos, alguma coisa que lá tem um turismo místico. Alguém conhece lá? Alguém já foi lá? Alguém, A minha ex ia muito, alguém mas ela ficava muito falando que lá é tipo assim, que é muito de boa você usar maconha nos locais sim, turísticos. sim. Lá é famoso por isso, né? Seria interessante ouvir os moradores, né? Ou seja, uma pesquisa sobre esse tema é complexa, porque um pesquisador, né? Um pesquisador que tem um projeto de pesquisa complexo, vai levar em conta, quer ouvir os turistas, quer fazer entrevista com os turistas, né? Ouvir como que eles atribuem sentido para aquela experiência do consumo de drogas, das substâncias naquele local. Por que naquele local? Né? Alguém já chegou em Machu Picchu, né? Já entrou lá na caverna em São Tomé e saiu em Machu Picchu, ou seja, tem um sentido místico, um sentido sagrado, um sentido religioso, ou é só entretenimento, é só lazer, né? É só recreacional, né? E como que a população vê esses turistas? Também é fundamental entender o ponto de vista da população, se a população associa isso a desvio, né? A violência, a um comportamento agressivo, um comportamento desviante, né? Pessoas que eles definem como pessoas perigosas ou pessoas descoladas do trabalho, da produtividade. Né? Então é interessante ouvir como que a população de São Tomé das Letras avalia, né, e entende esse tipo de turismo que acontece lá. Né? Se ela acha que é um problema de política pública, se ela acha que é um problema de polícia, um problema de saúde pública. Né? E tão importante também é ouvir os gestores, né? Ouvir a prefeitura, né? Como que a prefeitura, se ela incentiva, né? Se há uma secretaria de turismo na cidade e se essa secretaria de turismo incentiva esse turismo, né? Ou se ela adota ações para minimizar os danos, né? Os problemas associados ao consumo de substâncias, né? Legalizadas como álcool e ilegais, né? Então isso é interessante também, ouvir os turistas, ouvir a população e ouvir os gestores, né? Vocês têm políticas específicas para atender esse público? Por que eles entendem que lá é um destino tão famoso? Né?
Porque, como que eles explicam esse atrativo de São Tomé das Letras, né? Como a Dara falou, né? Existe um imaginário, né, de que lá é um lugar que tem tolerância, né, ao consumo de várias substâncias e etc. Né? Por que vocês acham que lá virou um destino para esse tipo de turismo? Não quer dizer que é só exclusivo, né, para o consumo de droga, né? Legal ou ilegal, mas por que vocês acham que via? Ah, porque aquele cantor Ventania mora lá. Quem? Eu acho que é o Ventania Mas mesmo. é É só um ele? cantor que Você acha ele. que essa é a única explicação? Não, deve ter outra explicação, né? Ah, não Eu nunca sei. ouvi falar Teve um nesse cantor. momento que é É, Ventania, sei lá, ele canta muito sobre maconha, eu essas não coisas conheço. assim. Eu nunca E aí ouvi. eu não sei se é um rolê que antigamente tinha mais dessas bandas, assim, sabe? Se lá tinha algum festival que atraiu, mas eu só sei que esse Ventania mora lá. E vem toda a coisa do duende dentro do Tem umas jarrinho, coisas de sabe? duende, tem umas coisas, umas viagens assim, né? Mas por que mais, gente? O que vocês acham? Eu nunca vi nada sobre São Tomé das Letras, não conheço a cidade, né? Por que vocês acham que lá virou um destino turístico para esse perfil, né? Assim, que é um ambiente mais tolerante, né? Porque interior de Minas, normalmente o interior é bem conservador, né? Tem uma mentalidade, tem uma visão de mundo, né? Tem uma postura mais conservadora, né? E lá virou um destino famoso, né? Eu acho que é porque tem toda uma relação forte com a natureza. E geralmente o público, por exemplo, que você estava falando de mochileiros, geralmente eles têm um perfil de reconectar com essa algo que é natural, interna, essa energia interna, Existe e uma isso tem a ver mística com a isso. natureza, né? Uhum. E É. acontece alguma coisa lá, tem algum fenômeno, não sei se é magnético, não sei o que é, mas acho que isso foi explicado, porque tem vídeo, acho que de carro que anda sozinho, um negócio assim, aí explicaram uma vez por que isso acontece. Ah, Então tem é? alguma coisa, tem alguma coisa que acontece lá que eu não sei o que é, não. E aí isso atraiu. Não é que a pessoa deixou o freio de mão solto, não? Ou seja, sozinho porque. Não sei explicar, eu não li por. Eu nunca ouvi falar nisso também, não. Vocês já ouviram falar? Lá dessa. É um campo magnético da Terra, alguma coisa assim, né? Ah, eu vi sobre há um círculo, né? Formado no meio do mato, não é, Luiz? É um trem assim? Nara, não sei explicar. Eu não É, sei. Eu só vi talvez. isso meio por alto, assim, mas eu não. Vou pesquisar o que é. É, talvez para você entender, você tem que consumir alguma substância. Faça Eu tava. parte da sociabilidade, né? Consumir álcool, alguma substância. Você entender o trem, né? Que trem é esse, né? Como que eu faço para chegar em Machu Picchu, né? Ô Fred, eu estava pesquisando aqui a cidade mais maconheira que eles falam, né, do Brasil seria Belo Horizonte, que é uma Ah, é? pesquisa da UFMG falou que Sério? Eu nunca 150 ouvi mil falar nisso. Vocês já usam. ouviram falar nisso? Que Belo Horizonte é a cidade dos maconheiros? Olhei aqui agora, 150 mil pessoas usam, Eu diz nunca ouvi aqui. falar nisso. Eu não sabia. Então, sei lá, seria um destino perto de Belo Horizonte também, né? Que É daria perto? para São ficar de Tomé é boa. perto? Qual que é a distância? Uai, Você sabe? deve ser umas 3 horas, Não é mas tão perto assim, assim, mas é em Minas, né? Então, É. eu fico pensando nisso. Tem outras cidades que tem esse perfil de turista, assim, tem esse perfil. Vocês sabem? No Brasil? Vocês lembram? Varginha tem um pouco isso, né? Por causa do ET? É, de misticismo, acho que Varginha tem. Aí deve ser cogumelo, deve ser alucinógeno, né? Pra ver ET, né? Deve ser um negócio mais. Eu não conheço Varginha também, mas lá tem essa coisa mesmo, né? Tem um turismo, ou pelo menos já teve, eu não sei se tem ainda, né? Já teve um turismo sobre isso, né? Que ia lá ver. Lá tem até uma estátua, não tem? Do ET, uma estátua horrorosa, uma coisa, né? De mau gosto e tal. Mas eu não conheço. Mas tem alguma outra cidade que vocês acham que Ah, Chapada dos Veadeiros, muita gente fala de atrai? lá. Lá tem um rolê místico também. Entendi. É interessante. É bom a gente pensar sobre isso, né? Eu acho que tem também uma cidade perto de Brasília. Essa aqui é perto de Brasília, não é? Tem uma cidade perto de Brasília que tem uma peregrinação, tem um turismo místico para lá, né? Que é famosa também, né? É Alto Paraíso, é na É Chapada, isso, Deus. perto de Goiânia, né? Isso, aham. Isso, Alto Paraíso, Então tem esses lugares, né, que tem
essa coisa de conexão com a natureza, conexão com o espaço, né, sideral, conexão com Machu Picchu. Então, essas viagens, né? E as pessoas atribuem sentido para isso, né? Assim, a gente tem que entender o turismo, tem que julgar, né? Estou brincando aqui falando de viagem, de Machu Picchu, mas o importante é ver o sentido que o turista atribui, né? Se é um momento que ele acha que está fazendo uma autoavaliação da vida dele, né? Que ele tá um momento que ele está fazendo uma autocrítica, está fora das obrigações, né? Da vida social, né? Que prende a gente, constrange a gente, né? Então é importante ouvir o turista, né? Fazer pesquisa de campo, né? Claro que para isso é um campo delicado, né? As pessoas não vão querer, né? Não uso, não consumo substância e tal. As pessoas não vão aderir fácil a uma pesquisa dessa natureza. É uma pesquisa complicada, delicada, difícil de fazer, né? Por exemplo, esse texto que eu vou passar para vocês, desse sociólogo israelense, que ele entrevista mochileiro, né? Que ele faz mochilão, consumo de drogas em Israel. É interessante por isso, porque ele conseguiu ter uma entrada com os turistas, né? Ele conseguiu ouvi-los, né? E entender e ver como que eles atribuem sentido para a experiência, como que eles assumem o risco, né? O risco de consumir uma substância, né, passar do limite, né? Poder se expor a algum tipo de acidente, algum tipo de problema, mas aí esse risco é controlado, eles conseguem lidar com isso, né? E conseguem retomar, né, a rotina, a produtividade, né, o tempo do cotidiano, né, o espaço da rotina, do trabalho, né, eles conseguem retomar sem problemas, né. Tem, gente, mais alguma questão? Vocês querem esclarecer, aprofundar? Então, esses autores aqui vão discutir, né, que nas sociedades capitalistas, urbanas, contemporâneas, a gente tem um autocontrole muito grande, né? A gente não manifesta as emoções, né? Então, você vê, por exemplo, filmes, né, séries dos países escandinavos. Vocês já viram séries de países escandinavos? Né, de Finlândia, Suécia. Tem na Netflix, tem nessas e tal. Então, as pessoas têm um autocontrole imenso, né? As pessoas não se abraçam, não se tocam, não se exaltam, não chora, não grita igual o brasileiro, né? Grita, chora. O Galo ganhou, ficou todo mundo chorando, emocionado, né? Qualquer coisa que acontece, a gente chora no Brasil, né? O Brasil é um país de lágrimas. Então, aqui no Brasil tem esse choque, né? Então, quando esses turistas desses países escandinavos vêm para o Brasil, tem choque. Porque o brasileiro é mais expansivo, né? Isso é mais expansivo, emotivo, né? Ele se expõe mais, assim, emocionalmente e tal. Então, ele está falando que nas sociedades mais focadas na produtividade, né, numa mentalidade contemporânea, as pessoas não se permitem manifestar as emoções, é isso, né? Há um autocontrole muito grande. E, gente, mais algum ponto que vocês querem destacar? Dos textos, da aula, né? Do slide. Podem falar. Hoje a gente encerra. Vocês têm que manifestar. Né? Franciele, Nara, Luísa. Vocês que são a turma é vocês. Vocês têm que se manifestar. Eu não sei nada, não. Não? Ninguém quer discutir mais o ET de Varginha? Não? Já deu, né? Deu de ET de Varginha, né? Então tá bom. Pra mim tá tranquilo. Ok, então. Então eu vou disponibilizar a aula, né, para os alunos que não participaram, né, que não assistiram a aula. E na semana que vem a gente termina, né, essa discussão a partir da leitura dos textos. Eu vou colocar agora no grupo do WhatsApp e vou mandar por e-mail também os textos que eu tenho em inglês, tá bom? Aí vocês ficam à vontade para decidir o texto que vocês vão fichar, que vocês vão fazer a síntese para enviar para mim. Mas vale a pena, mesmo que vocês não façam a síntese do texto em inglês, vale a pena ler e ver, aproveitar a discussão, né? Ok? Tá bom? Então, boa semana para vocês. Né? Para quem vai para São Tomé das Letras, atenção, né? Vocês podem cair em Machu Picchu, tá bom? Então, boa semana e a gente se vê semana que vem.
Um abraço, então, gente. Boa semana, gente. Tchau. Obrigada, Tchau. professor. Até mais. Ok.